Ele passou os dedos pelo cabelo, exudando um ar de calma, sua boca se curvando em um sorriso arrogante. Isso mesmo. Este é o nível de favor do mestre do Mosect. Uma pontuação perfeita de 5 pontos é minha. Como um júnior escolhido pelo Mosect, como você ousa falar mal do nosso estimado mestre aqui? Você está se divertindo? Ouvindo as palavras de Lin Huagan, todos queriam retrucar, mas só conseguiram balbuciar algumas frases fragmentadas em resposta. Vendo isso, ele se sentiu encorajado, seu espírito se elevando ainda mais. Lin Huagan levantou o punho para o céu e gritou: independentemente do que acontecer, devemos confiar no mestre do Mosect. Ele nunca nos esquecerá. Viva o mestre do Mosect! No entanto, as expressões das pessoas ao seu redor ainda mostravam pouca fé. Lin Ali, que estava perto, percebeu isso e se deu conta de que apoio adicional era necessário para levantar o ânimo de todos. Ali, Lin Huagan se sentia envergonhado. Ele havia sido tão intenso, ainda assim tudo o que recebeu em troca foi silêncio. Ele se sentia insatisfeito, gritando internamente: meu ímpeto subiu a este nível, por que ninguém está gritando junto comigo? Vocês estão gostando de me ver fazer isso sozinho? Justo quando a atmosfera estava se tornando cada vez mais monótona, Lin Ali de repente pulou e gritou em voz alta: viva o mestre do Mosect! Seu grito foi como uma faísca acendendo no vento frio, espalhando o ímpeto por toda a multidão. Lin Huagan olhou para o lado, seus olhos brilhando de satisfação. Nesta batalha do século, com certeza vamos testemunhá-la com nossos próprios olhos. E assim, os dois motivaram com sucesso o espírito feroz de seus discípulos júnior. Todos estavam preenchidos com entusiasmo, gritando continuamente: viva o líder do Sectmo! Viva o líder do Sectmo! Viva o líder do Sectmo! Eles trocaram sorrisos, mas cada um tinha seus próprios pensamentos. Lao Ly elogiou secretamente: você não é ruim, realmente um assistente capaz. Enquanto Lin Huagan pensou de forma interessante: esse júnior não é ruim. Não está secretamente sonhando em se tornar o líder do Sect? Enquanto milhares de juniores do Sectmo estavam ansiosamente elaborando estratégias para si mesmos, Lu Xiaojie estava parado do lado de fora de uma sala iluminada, ansioso como um homem esperando do lado de fora de uma sala de parto. Ele andava de um lado para o outro, questionando-se constantemente: já faz tanto tempo, por que ainda não há sinal de movimento? Às vezes, ele inconscientemente olhava para a sala, seus olhos cheios de antecipação e inquietação. De dentro da sala, uma forte energia emanava continuamente. Seu olhar estava focado nela, seus pensamentos vagando. Esta manhã, percebi que seu nível parecia estar se afrouxando. A energia espiritual nos céus e na terra está fluindo para a sala, mas ela ainda não quebrou para o 6º nível. Se ela conseguir, o poder de combate do secto de refinamento do corpo poderá ser aumentado. Quebrar um nível é uma ocorrência comum, mas também incrivelmente desafiadora. A crescente sensação de preocupação pesava na mente de Lu Xiaojie à medida que o tempo passava sem sinais claros de dentro. Lu Xiaojie se aproximou lentamente, sua mão tocando levemente a porta ainda fechada. Em sua mente, pensamentos confusos continuavam surgindo. Na vida passada, ela nem sequer havia rompido para o 5º nível. No entanto, nesta vida, ela está progredindo tão rapidamente. Por quê? Ele especulou consigo mesmo: isso poderia ser o efeito borboleta, a consequência da minha jornada a este mundo? De repente, a imagem de Jian Xinyan após seu avanço passou pela sua mente. A perspectiva de enfrentá-lo fazia sentir-se como uma formiga fraca. Ele suspirou, impotente: mas se ela realmente romper para o 6º nível, não tornará a superação de suas defesas ainda mais difícil? Subitamente, outro pensamento o atingiu, trazendo consigo uma nova preocupação: o maior problema seria quando os dois de nós nos casássemos. Se em momentos cruciais eu não conseguir superar suas defesas, isso não se tornaria uma grande piada? Esse pensamento fez Lu Xiaojie franzir a testa. Ele rapidamente abriu o sistema, murmurando para si mesmo: eu também deveria subir de nível?
No entanto, antes que pudesse agir em sua intenção, uma poderosa onda de energia irrompeu inesperadamente de dentro do quarto, disparando para o céu como uma grande chama. A força o assustou, e ele olhou para cima em pânico. No entanto, ao mesmo tempo, esse fenômeno acalmou a inquietação em seu coração. Ele soltou uma leve risada de alívio, sussurrando: ela rompeu. Fora da montanha interna, uma brilhante luz dourada no céu distante chamou a atenção de todos os juniores presentes. Uma pessoa gritou: olhem ali! O pico da Seitamo foi atingido por um raio. Uma voz diferente ecoou, misturando confusão e provocação: quem é o escandaloso de boca suja que cuspiu aqui? Ou será que um amigo está passando por um avanço? A poderosa energia mágica continuou a explodir por todo lado, criando uma cena que deixou todos em horror. Dentro da sala, Jian Xinyan estava deitada imóvel, seus olhos bem fechados. Ao seu redor, uma deslumbrante energia dourada envolvia, como se estivesse protegendo seu corpo durante o processo de transformação. Fora, Lu Xiaojie estava em pé, cauteloso, observando silenciosamente. Um pensamento cruzou sua mente, fazendo com que os cantos de seus lábios se curvassem involuntariamente em um sorriso provocador. Um vórtice de energia espiritual tão forte. As roupas dela devem não conseguir aguentar. Se eu abrir a porta agora, não seria um show divertido? Seus olhos se estreitaram levemente, revelando uma clara intenção de provocar. No entanto, ele imaginou a cena de Jian Xinyan, furiosa e envergonhada a ponto de perder uma moeda de ressurreição, e não conseguiu evitar rir. Então, ele rapidamente recuperou a compostura, seus olhos brilhando de expectativa, admirando secretamente: então, isso é o pagamento para assistir na lenda, não é? À medida que o tempo passava, após um incenso, tudo gradualmente voltou ao normal. A porta da sala rangeu lentamente, revelando a luz morna da lamparina dentro, sinalizando que a transformação estava completa. Lu Xiaojie ouviu um barulho e se virou, exclamando silenciosamente: está aqui! Na sua frente, estava Jian Xinyan, uma mulher de pele clara e rosada, com os lábios cor de pêssego ligeiramente entreabertos enquanto ela gentilmente chamava: amigo. Jian Xinyan parecia a personificação das flores da primavera, seus longos cabelos negros e lisos caindo sobre os ombros, suas bochechas brilhando com vitalidade. O suave traje de seda que ela usava abraçava sua figura, exalando uma aura gentil e graciosa. Com um toque de timidez, ela abaixou a cabeça e o agradeceu, dizendo: amigo, obrigada por me proteger. Lu Xiaojie observou a cena, seu coração batendo acelerado de excitação. Suas bochechas coraram e seus olhos se arregalaram de espanto. Interiormente, ele se maravilhava continuamente: na minha vida anterior, nunca vi uma sênior usando esta roupa. Ela realmente incorpora toda a estética que anseio. Esse pensamento o emocionou a tal ponto que seus olhos brilharam e em sua mente ele gritava: esta é uma experiência incrível para evoluir. Quero evoluir, quero quebrar defesas. Mas por fora, devo manter alguma imagem. Na superfície, ele apenas sorriu levemente, tentando permanecer calmo enquanto respondia suavemente: amigo, não há necessidade de ser tão cortês, é todo o meu desejo. Ao ouvir isso, Jian Xinyan se sentiu um pouco frustrada. Ela virou a cabeça, desviando o olhar, seus lábios murmurando levemente, como se estivesse falando consigo mesma: é meu próprio desejo. Depois disso, Jian Xinyan pegou um cântaro cheio de vinho e sorriu de forma convidativa: amigo, se você não se importar, junte-se a mim para um drink, não voltaremos até estarmos bêbados. Lu Xiaojie aceitou feliz o convite: é uma grande honra para mim. Os dois se mudaram para um local apropriado para aproveitar o vinho. A paisagem aqui era verdadeiramente encantadora, a luz do luar brilhante iluminava os rostos dos dois sentados sob os beirais. O bambu balançava suavemente ao vento, adicionando um toque de romance. Lu Xiaojie levantou o cântaro, dizendo de forma brincalhona: com minha capacidade de beber, temo que você terá que gastar bastante. Neste momento, Jian Xinyan estava focada em um pequeno objeto que repousava na palma de sua mão. Incontáveis pensamentos correram pela sua mente: hoje, tomarei a decisão mais importante da minha vida.
O objeto era uma moeda de ouro com padrões intrincados estampados em sua superfície. Ela pensou consigo mesma: ah, esta moeda, meu destino está ligado a você. Sob a lua cheia, os dois aproveitaram o vinho juntos. 3 cântaros de vinho já haviam passado, e a atmosfera ficou mais silenciosa, com apenas o vento sussurrando conversas com o bambu verde. Jian Xinyan, sentindo um pouco os efeitos do vinho, levantou confortavelmente o cântaro e tomou grandes goles. Ela se virou para Lu Xiaojie, sorrindo e insistindo, sua voz um pouco insistente. Amigo, não seja tão educado, beba, apresse-se. Não foi isso que você disse? Lu Xiaojie olhou, os cantos de sua boca se curvando, aparentemente incapaz de conter uma risada, mas ainda assim tentou manter a compostura, tomando mais um gole de vinho. Lu Xiaojie pegou a cabaça, levantou-a bem alto. Seu rosto corou, um sorriso gentil nos lábios, ele exclamou, este vinho é realmente delicioso. No fundo, ele estava cheio de pensamentos, hoje, a sênior está bastante estranha. Parece que ela... Ele pausou, olhando diretamente para Jian Xinyan, que estava bebendo avidamente a bebida forte. Essa atitude o fez ter ainda mais certeza, ela está deliberadamente tentando ficar bêbada. Nesse momento, Jian Xinyan puxou uma pequena moeda dourada, colocou a cabaça na mesa e disse, vamos jogar um jogo interessante. Se cair cara, você bebe, se cair coroa, eu bebo. O que você acha? Lu Xiaojie sorriu e respondeu entusiasticamente, tudo bem. Ele estendeu a mão para pegar a moeda, puxando-a gentilmente para cima com o polegar. Enquanto a moeda girava no ar, ele começou a falar lentamente, frequentemente, jogamos uma moeda para tomar uma decisão. Mas na realidade, no momento em que ela deixa nossas mãos, já temos a resposta em nossos corações. Jian Xinyan olhou para cima, fitando-o com olhos arregalados, afetada involuntariamente por aquelas palavras profundas. Ela se maravilhou em silêncio, a escolha já foi feita no momento do lançamento. Colocando suavemente a mão sobre o peito, ela segurou a moeda que acabará de cair, seus olhos transbordando de esperança, pensando consigo mesma, se cair cara, eu contarei a ele tudo o que estou pensando esta noite. Mas se não... A moeda começou a cair, e Jian Xinyan fechou os olhos, como se não pudesse suportar olhar. Ela sussurrou para si mesma, então eu esperarei por outra ocasião. A moeda caiu sobre a mesa, girando continuamente, cativando ambos. Lu Xiaojie perguntou ansiosamente e curiosamente, e aí? Qual lado é este vez, cara ou coroa? Do outro lado, Jian Xinyan sentia-se incrivelmente tensa. Seus olhos estavam colados na moeda, cada rotação estirando o tempo infinitamente. Ela observava atentamente, não perdendo um único detalhe, até notando um pequeno arranhão. Finalmente, a moeda parou ao lado de cima claramente visível. Lu Xiaojie quebrou o silêncio com uma risada, dizendo, parece que eu perdi. Minha sorte não está muito boa hoje. Após isso, ele levantou a garrafa de vinho e tomou vários goles grandes, sua expressão não demonstrando hesitação. Jian Xinyan olhou para o resultado, sentindo uma ligeira decepção infiltrando-se em seu coração, mas mais do que isso estava a confusão, eu realmente preciso esperar mais para expressar meus verdadeiros pensamentos? Ela abaixou a cabeça, fechou os olhos por alguns segundos, refletindo silenciosamente. Sua delicada mão branca repousou suavemente sobre a mesa, seus pensamentos surgindo como ondas intermináveis. Lembrando-se de suas palavras anteriores, no momento em que joguei a moeda, já havia tomado minha decisão. Jian Xinyan abriu suavemente os olhos, olhando para a moeda dourada com o pequeno arranhão descansando tranquilamente em sua palma. Ela sorriu suavemente, preenchida de calma e serenidade, pensando consigo mesma, parece que os céus pensam como eu. A paisagem ao redor era pitoresca. A brisa sussurrava através dos bambus, as folhas murmuravam como sussurros da natureza. A lua cheia brilhava intensamente, iluminando as duas silhuetas sentadas juntas, cada uma perseguindo seus próprios pensamentos. Ela soltou um suave suspiro, exclamando, a luz da lua é tão bonita. É uma pena que eu não trouxe vinho.
Lu Xiaojie assentiu em concordância, sorrindo enquanto respondia, você está absolutamente certa, amiga. Quando percebeu algo, virou-se inadvertidamente para olhar para Jian Xinyan. Seu olhar estava fixo intensamente nele, deixando Lu Xiaojie tanto surpreso quanto confuso. Ele se perguntava em silêncio, por que ela está me olhando assim? Jian Xinyan de repente falou, sua voz suave, mas cheia de implicações, amigo, você poderia me esclarecer algo? Ela lentamente dirigiu seu olhar para a brilhante lua acima, hesitando antes de perguntar. O que exatamente é o amor? A pergunta inesperada, mas familiar, deixou Lu Xiaojie estonado. Seus olhos se arregalaram, memórias de sua vida passada inundando-o como um rio enfurecido. Ele se lembrava claramente de que em sua vida anterior, ela havia lhe feito a mesma pergunta. A sobreposição milagrosa entre suas duas vidas o deixou aturdido. Naquele momento, as imagens de Jian Xinyan de ambas as vidas pareciam se fundir em uma só. Uma sensação de nostalgia o envolveu. Lu Xiaojie sorriu levemente e lentamente respondeu, suas palavras se misturando com a suave luz da lua, eu não sei o que é o amor. Mas eu acho que, quando uma pessoa não tem ninguém para apreciar em seu coração, é quando ela brilha mais intensamente. Ele inclinou a cabeça levemente, seus olhos brilhando ao luar. Em sua mente, repetiu em silêncio, essa é a segunda vez que digo essas palavras a ela. Na atmosfera serena, apenas o suave sussurrar do vento podia ser ouvido. A lua cheia acima iluminava, testemunhando duas almas no presente, mas seus corações pareciam ressoar com o passado. Ela ouviu a resposta, exclamando suavemente, então é assim que é. Dizendo isso, ela se virou, sua mão passando suavemente pelo cabelo liso, e de repente falou, mas... Antes que pudesse terminar sua frase, seu pé escorregou nos degraus. Lu Xiaojie, testemunhando a cena, entrou em pânico. Ele imediatamente correu para perto, jogando de lado a garrafa de vinho que estava segurando. Ele gritou, correndo para pegá-la antes que ela caísse, cuidado! Naquele momento, a visão dos dois juntos tornou a cena romântica e tocante. A suave luz da lua brilhava, como se criasse um halo especial ao redor deles. Os olhos deles se encontraram, olhares fixos um no outro, como se lessem os sentimentos um do outro. Jian Xinyan, pequena e aninhada em seus braços, falou suavemente, mas, amigo. Seus olhos agora estavam claros, brilhando como uma gema vermelha. Suas bochechas estavam coradas, não se sabia se pelo vinho ou pela afeição. Ela falou delicadamente, sua voz um sussurro como um suspiro de brisa, eu não sou mais maravilhosa. Essa declaração fez o coração de Lu Xiaojie bater descontroladamente. Ele podia sentir a onda de emoções ondulando em seu peito. A imagem dela de uma vida passada de repente voltou à sua mente, quando ela também estava tão embriagada. Ele inclinou a cabeça, olhando para ela com olhos gentis. Seu sorriso era suave, despreocupado e paciente. Mas antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Jian Xinyan inesperadamente pressionou seu rosto corado contra seu peito. Ela hesitou, sua voz entrelaçada com timidez e confusão, amigo. Amigo. Podemos ser amigos, é melhor se você me levar. Sua frase inacabada deixou um espaço preenchido de emoção entre eles, sob a silenciosa vigilância da luz da lua. Mas logo depois disso, ela segurou firmemente a camisa dele, cobrindo seu rosto envergonhado e rapidamente descartou suas palavras anteriores, amigo, apenas finja que eu nunca disse nada. Depois de beber muito licor forte e falar coisas sem sentido, tenho medo de que você ria de mim. Lu Xiaojie manteve sua gentileza e respondeu apressadamente a ela. Mas quando olhou para baixo, percebeu de repente que ela havia adormecido sem que ele notasse. Ela estava parada em seu abraço, parecendo um pequeno gatinho, dormindo profundamente. Lu Xiaojie não pôde deixar de se sentir surpreso e, ao mesmo tempo, desapontado por não ter tido a chance de expressar seus sentimentos. Pensou consigo mesmo, então ela já adormeceu. Mas imediatamente, ele a pegou suavemente. Uma brisa passou, fazendo pequenas folhas caírem no chão.
Olhando para Jian Xinyan, que estava sonhando acordada, encostada nele, ele suspirou. Confessar meus sentimentos apenas para adormecer logo depois, parece que ela está aplicando uma nova maneira de expressar amor. Lu Xiaojie carregou ternamente Jian Xinyan para dentro do quarto, colocando-a suavemente na cama. Em sua mente, vários pensamentos piscavam. As artes marciais da montanha Xunkyu certamente amplificarão todos os desejos e, ao mesmo tempo, reduzirão todos os outros desejos. Ele colocou suavemente a mão no ombro branco e suave de Jian Xinyan, contemplando mais sobre aqueles que amplificam seus desejos. Quando gostam de algo, expressarão seu amor. Lu Xiaojie ponderou, em seu coração havia alguém que ele estimava profundamente. Cuidadosamente levantando a suave cortina de seda, ele cobriu seu pequeno ombro, permitindo que ela continuasse dormindo tranquilamente. Olhando para seu comportamento puro, ele silenciosamente lembrou a si mesmo, mas só conseguiu expressar uma parte disso. Depois de finalizar tudo, Lu Xiaojie suspirou de alívio, maravilhando-se com essa cena encantadora. Se fosse outra pessoa, realmente não conseguiria suportar. Ele contemplou a bela dama perdida em seu sono, um sorriso suave nos lábios, seus olhos cheios de indulgência. Sussurrando palavras doces em seu coração, sentiu que realmente se assemelhavam àquela máxima. Seu olhar parou de repente no colar que ela estava usando. Não pôde deixar de sorrir, seus olhos transbordando de amor por ela, acariciando suavemente seu longo cabelo que flutuava como um riacho. Deixando para trás um boa noite, Lu Xiaojie saiu do quarto, levantando o olhar para o céu noturno. Em sua mão, segurava uma cabaça cheia de vinho, sua expressão contemplativa, ele caiu em silêncio por um momento antes de falar. Nunca imaginei que estaria protegendo a reputação de uma mulher. Parece que estou me metendo em problemas. Então, ele levantou a cabaça de vinho bem alto, rindo elegantemente, e continuou, de repente, lembrei de uma velha canção. Sob a brilhante e cheia lua, ele bebia vinho para acalmar suas mágoas enquanto murmurava suavemente cada linha pungente de uma canção de amor. O vento, flores, neve e lua não esperam por ninguém. Se você deseja presentear, então deve beijá-la. Na manhã seguinte, enquanto os raios do sol da manhã iluminavam o quarto, Jian Xinyan lentamente abriu os olhos, soltando sonolentamente um som de um. Ela se virou, contemplando os raios dourados e se perguntou, já é de manhã? De repente, ela se lembrou da noite anterior, quando ficou tão bêbada que sua mente estava em um turbilhão. Envergonhada, ela rapidamente cobriu o rosto com o cobertor, exclamando, o que eu fiz? O que eu fiz na noite passada? Imediatamente, ela sentou-se ereta, seu rosto corado, completamente envergonhada. Aflita e confusa, não sabia como lidar com a situação. Ela exclamou. Ele ouviu tudo, ele ouviu tudo. O que eu devo fazer? Devo fugir? Deixar a seita Mo? Inconscientemente, ela olhou para o pingente ao seu redor e, com isso, Jian Xinyan sentiu uma sensação de calma invadi-la. Ela levantou o pingente, suas palavras se tornando resolutas, mesmo que eu tenha que ir embora, eu ainda quero ouvir a resposta dele. Então ela se moveu passo a passo em direção à porta principal, seu coração agitado. Mas e se a resposta dele não for o que eu espero, o que eu farei então? Ela gentilmente colocou a mão na porta, seu olhar direcionado para o exterior. Ela se questionou, Jian Xinyan, você realmente quer adiar isso ainda mais? A porta principal se abriu lentamente, a luz brilhando no rosto requintado de Jian Xinyan. Nesse momento, ela havia tomado uma decisão por si mesma, era hora de um resultado claro. Sinta-se à vontade. Jian Xinyan viu uma grande árvore com muitos frutos maduros de laranja, inconscientemente falando, é a árvore do pássaro vermelho? Ela reconheceu que era o pássaro vermelho que havia despertado sua consciência espiritual. Ela se aproximou, olhando para os galhos altos e lembrando-se das palavras dele, o vinho Spring Slumber teria um sabor melhor se misturado com este suco de fruta. De repente, ela entendeu, ele ainda se lembrava, era exatamente isso que ele havia dado a ela. Do nada, Lu Xiaojie apareceu por trás, segurando 2 tigelas de mingau branco, falando inesperadamente, assustando-a involuntariamente. Você bebeu muito ontem à noite, então coma um pouco de mingau esta manhã.
Ele soprou suavemente a tigela de mingau para esfriar e continuou: ontem à noite eu queria conversar, mas tinha uma pessoa que ficava me interrompendo. Suas palavras um pouco mal-humoradas, mas provocantes, fizeram Jian Xinyan se sentir tímida. Ela não se atreveu a olhar para ele. Ele colocou a tigela de mingau na frente dela, enquanto ela permaneceu corando de vergonha, seus dois dedos apontando constantemente um para o outro, incapaz de dizer qualquer coisa. Lu Xiaojie percebeu isso e, querendo mudar de assunto, descansou o queixo na mão e sorriu, perguntando: você já viu a árvore do pássaro vermilion? Ela ouviu isso e, sentindo-se tímida, virou-se para olhar para ele, respondendo suavemente: eu vi. Ele olhou para as laranjas maduras nos galhos e começou a contar detalhes sobre aquela fruta. Essa fruta foi-me dada por uma árvore do pássaro vermilion que despertou minha consciência espiritual quando a vi. Na primeira vez que a vi, pensei em você. Suas palavras soaram como uma doce confissão, deixando Jian Xinyan em choque. Ela se virou para ele, os olhos arregalados de espanto, com a boca fechada, sem saber o que mais dizer. Ele continuou a expressar seus sentimentos, admitindo: eu percebi que isso não é um bom sinal, é realmente muito perigoso. Ela franziu um pouco a testa, seus olhos cheios de esperança, perguntando novamente: perigoso? Ambos olharam para uma fruta madura no galho, e Lu Xiaojie continuou: mas ainda quero encontrá-la, para olhar para ela. A imagem da árvore do pássaro vermilion brilhava intensamente, com a fruta laranja cintilando como uma joia na escuridão, cativante e radiante. Ele falou, sua voz suave e sincera: meu coração está nesta árvore, você pode fazer o que quiser. Ao ouvir essas palavras, o rosto de Jian Xinyan instantaneamente corou, sua mente continuava pensando nelas: meu coração está na árvore, você pode pegá-lo. Meu coração está na árvore, você pode pegá-lo. Imediatamente depois, ela não hesitou em levantar a mão para colher um fruto da árvore do pássaro vermelhão, um fruto que ainda emitia um brilho esplêndido. Ela pensou consigo mesma: assim que eu pegar seu coração, a partir de agora ele será meu. Ela se virou para olhá-lo, sua aparência pura e feliz, e sussurrou: eu o colhi. Lu Xiaojie ficou encantado ao testemunhar sua adorabilidade e então também falou: por favor, sente-se como a mingau. Jian Xinyan respondeu com um sim, então os dois desfrutaram de um delicioso café da manhã juntos. Enquanto comiam, admiraram a maravilhosa paisagem, o ar fresco, com brisas suaves soprando, que era incrivelmente agradável. De repente, algo chamou sua atenção. Ela olhou para o lado. Ele percebeu que ela havia parado de comer repentinamente, sentindo-se muito curioso, e em sua mente havia um céu cheio de pontos de interrogação. Então, como se nada tivesse acontecido, Jian Xinyan virou abruptamente a cabeça. Diante dela estava o silêncio de Lu Xiaojie, e os dois simplesmente se encararam em silêncio. Ele de repente falou: estou muito curioso. Ao ouvir isso, ela hesitou em perguntar de volta: curioso sobre o quê? Vendo que a oportunidade havia surgido, sem hesitar, Lu Xiaojie perguntou diretamente: então, qual é o nosso relacionamento agora? Ela pulou de surpresa com essa pergunta. Seu rosto ficou brilhantemente vermelho, tão atordoada que parecia um tomate maduro. Ela gaguejou para formar uma frase completa: eu. Você. Você só entende assim. Vendo que seu plano de brincadeira tinha tido um sucesso esplêndido, Lu Xiaojie riu de satisfação: entendi, então como você quer me chamar? Jian Xinyan olhou timidamente para ele e então disse: eu. Um lampejo de confusão apareceu em seu rosto enquanto ela se perguntava: eu não posso mais te chamar de amigo, certo? Lu Xiaojie se inclinou mais perto, seu olhar se encontrando com o dela, respondendo suavemente: claro, você pode me chamar de qualquer coisa que quiser. Enquanto eles estavam flertando um com o outro ali, em outro lugar, alguém estava se preparando ansiosamente, sob o vasto céu azul cheio de nuvens fofas. Pei Qianqian estava sentada em uma moeda gigante, voando pelo céu alto. Ela estava extremamente relaxada e contente, desfrutando continuamente de comidas deliciosas, exclamando animadamente: uau, o doce do avô é tão bom, doce derretendo, é realmente delicioso.
Então ela franziu a testa, fez uma careta e questionou, só me pergunto onde a tia Marcial foi. Claramente, ela estava em Kingzhou, por que a tia Marcial não veio me encontrar? Depois disso, Pei Qianqian fechou os olhos, lambendo suavemente o último gosto doce dos dedos, ponderando em silêncio, esquece, sempre posso encontrar a tia Marcial. Minha tarefa principal desta vez ainda é aprender com aqueles que vieram antes. Ela estava ansiosamente esperando a próxima competição, não conseguindo conter o riso, pensando sobre a perspectiva de riqueza, e ainda mais animada, depois de tudo, coloquei todos os meus bens nisso. Meus adoráveis tesouros estão esperando que eu ganhe a competição para recuperá-los. Inconscientemente, ela semicerrava os olhos, olhando para a distância. Algo deixou Pei Qianqian intrigada, então ela falou, por que há tantas pessoas assim? Abaixo, todos os juniores da seita Mo estavam se divertindo juntos, o camerama número 1 está pronto, o camerama número 2 já tomou posição. Vamos tirar uma foto. Se alguém vier à montanha Dunking para lutar, então não teremos nada a fazer, a não ser esperar. Deste lado, há uma pessoa segurando uma cenoura falsa que se parece com um microfone, entrevistando Lin Huagan. A pergunta feita é, você acha que Lu Shaojie vai vencer? Ao lado dessa pergunta estão Lin Ali e Mo Buxiu. E esta é a primeira transmissão ao vivo. Ao ouvir a pergunta, Lin Huagan sorriu com brilho e respondeu claramente, como o líder Mo poderia perder? O importante é quanto tempo levará para vencer. Sua resposta ressoou com os espíritos calorosos de todos os presentes. Todos gritaram e elogiavam, ótimo, como se esperava do chefe Lin, e aplaudiram entusiasticamente. Ele ficou ainda mais satisfeito, acenando com a mão e dizendo, apenas média. Pei Qianqian testemunhou tudo de baixo, sentindo-se muito surpresa e comentando com as informações que ouvirá, o secto Mo está entre os 100 melhores dos 300 sectos sob o secto da espada, por isso é tão significativo. Alguns até acham que ele vai me derrotar? Nesse momento, ela estava irritada, cruzando os braços, inflando as bochechas, declarando confiantemente em voz alta, certo então, Santa, vou te mostrar que a enguia no córrego não pode vencer o dragão no mar. De volta a Lu Shaojie e Jian Xinyan, os dois estavam desfrutando de chá tranquilamente. De repente, ele percebeu algo e falou, há uma presença semelhante à sua vindo para a montanha Dunking. Ela reconheceu a identidade da pessoa assim que ouviu, e prontamente respondeu, Pei Qianqian, minha amiga, você precisa que eu a afaste? Ela abaixou ligeiramente a cabeça, com o rosto franzido, xingando secretamente a intrusa, essa maldita garota se atreve a perturbar a minha boa situação, terei que lidar com ela de maneira apropriada no futuro. No entanto, Lu Shaojie permaneceu muito calmo, levantando a xícara de chá quente com a mão e disse, está tudo bem, não levará muito tempo. De repente, ele percebeu uma energia diferente, mas não a fez se sentir muito feliz. Após isso, ele olhou para o céu, para a grande surpresa de Jian Xinyan. Ele questionou, como ele pôde encontrar o caminho até aqui? Do lado de Pei Qianqian, ela ainda estava sentada na enorme moeda quando viu um estranho aparecer diante dela, era Yu Yui. Ele juntou as mãos, segurando uma espada longa, e a cumprimentou educadamente. Eu sou Yu Yui, o santo da espada. Posso perguntar se você é Pei Qianqian, a sábia do Monte Xunkil? Neste momento, diante de Pei Qianqian estava um homem bonito e robusto. Ela olhou Yu Yui de cima a baixo, avaliando secretamente. Se não fosse pelo fato de achá-lo decente, se atrever a obstruir esta santa, eu terei que enfrentá-lo primeiro. Ele manteve uma postura séria, seu tom muito educado, é nosso primeiro encontro, espero por sua orientação. Depois disso, ele murmurou algumas palavras, seus lábios claramente formando a forma da palavra escuro. Quando ela viu isso, ficou assombrada, e não demorou muito para ela perceber que os movimentos de seus lábios estavam dizendo escuro. Se ele conhecia sua verdadeira identidade, então talvez ele fosse. Então, Pei Qianqian sorriu com compreensão e também moldou a palavra céu. Nesse momento, os dois caíram em um estado muito místico.
O que eles estavam fazendo poderia ser descrito de forma casual como amigos online se encontrando pessoalmente, seus olhares trancados um no outro, ambos sorrindo com imensa alegria, como se estivessem ansiosos pela próxima jogada um do outro. Abaixo, os alunos antecipavam a batalha entre Lu Xiaojie e Pei Qianqian, mas, inesperadamente, se depararam com uma cena igualmente intensa, levando a discussões animadas, e Wu Yui, o discípulo do soberano da espada, o único com espada perfeita no mundo. Muitos até lamentaram diretamente: quão impressionante, estou encontrando diretamente um indivíduo talentoso. Ele realmente veio? Lu Xiaojie sabia que era hora de agir. Ele se virou para Jian Xinyan e perguntou: você quer vir comigo? Ela concordou prontamente, dizendo: milímetro. Então os dois se posicionaram em uma folha gigante, subindo alto no céu juntos, rumo à montanha Dunkin. Ele franziu ligeiramente as sobrancelhas, sua expressão extremamente descontente, censurando secretamente esse pirralho. Eu pledijei muito dinheiro, você quer arruinar meu bom plano? Quer levar uma surra ou o quê? Então, torcendo o rosto de raiva, ele fechou os punhos e pensou consigo mesmo: vou ajudar todos vocês a terem sucesso. Após ver a expressão sombria de Wu Yui, Pei Qianqian foi extremamente cortês, acenando com a mão e dizendo: irmão Wu Yui, Tian Tian veio aqui desta vez para consultar o líder Mo do Seita. Depois que a competição terminar, eu irei te procurar. Ela então manobrou a moeda para voar para outro lado. Ele viu isso e controlou sua espada para bloquear o caminho. Ela ainda sorriu brilhantemente, pedindo educadamente: por favor, mova-se um pouco. E Wu Yui, com uma expressão séria, lançou um olhar afiado para ela e então declarou em voz alta: que coincidência, eu também vim aqui para buscar orientação do líder Mo. Pei Qianqian ficou absolutamente assombrada: você também está plete? HMPH, você também veio competir? A multidão, que estava ouvindo, recebeu a notícia, e todos arregalaram os olhos com bocas abertas, exclamando em espanto: e Wu Yui de repente também veio encontrar o líder Mo para uma competição, ele está visando disputar o título de melhor nova estrela do Kendo em Kingzhou? Desta vez, a situação ficou ainda mais interessante, verdadeiramente um grande evento, e eles não se importaram mais: eu preciso me inscrever, quero fazer os jogadores de outros continentes passarem fome. Ela pensou nos cosméticos e joias luxuosos que queria comprar, então franziu a testa, sentindo-se extremamente preocupada e ansiosa: não, não, não. Eu não posso competir, vou estar falida em pouco tempo. Depois disso, ela se sentou de pernas cruzadas, seu olhar se tornando muito determinado. Sua grande motivação era o pensamento de querer comprar jade dragão de seda, maquiagem branca como a neve e até pérolas de vidro. Portanto, ela precisava ser resoluta: o que o irmão Wu Yui quer ao me bloquear aqui? Wu Yui segurou firmemente a espada, apontando-a diretamente à frente com a intenção de desafiar: o líder do Sectmo é o chefe de uma seita, provavelmente atado a deveres seccionais. Que tal nós dois nos enfrentarmos? O vencedor irá à porta buscar conselhos. O perdedor não precisará desperdiçar o tempo do líder da seita Mo. O que acha? Pei Qianqian explodiu instantaneamente em raiva. Ela estava inconformada, gritando: isso significa que não posso passar pela sua porta? Não tenho permissão para encontrar o líder da seita Mo? No fundo, ela reclamou em silêncio sobre essa pessoa, claramente não mencionando sentimentos, causando problemas no primeiro encontro. Wu Yui manteve um olhar resoluto, segurando a espada alta, sem recuar, e respondeu decididamente: é isso mesmo. Lu Xiaojie ficou de longe, ouvindo as palavras anteriores de Wu Yui, e pensou consigo mesmo: esse pirralho Wu Yui cresceu e aprendeu como enganar as pessoas. Como pessoa envolvida nisso, ele entendia claramente esse tipo de gente, aqueles vendedores ambulantes, que sabiam exatamente onde ele estava ocupado. Então, esfregou o queixo com a mão, parecendo estar pensando em alguma coisa. No entanto, se Pei Qianqian vencer, isso seria bom, mas se ela perder, a casa de jogos não dará um veredicto claro. Naquela época, ele não poderia explicar a direção do dinheiro e da pedra espiritual para Lu Dongli. No final, ele se virou para Jian Xinyan e disse: espere um momento.
Ela respondeu com um sorriso suave, MHM. Neste momento, Pei Qianqian ficou completamente enfurecida, seu poder emanando fortemente, envolvendo seu corpo, gritando bem alto, saia do meu caminho, não estou aqui para encontrar você. Você Yui não deveria ficar para trás, seu poder aumentando ferozmente, seu ímpeto aumentando. Suas palavras foram ainda mais resolutas, se você puder me derrotar, é claro que vou me afastar. Pouco antes de ambos atacarem um ao outro, preparando-se para uma batalha intensa, Lu Xiaojie apareceu imediatamente, impedindo os dois de lutar. Ele ficou na posição onde o sol brilhava, fazendo parecer como se tivesse uma aura brilhante. Atrás dele. Você Yui o viu, com os olhos bem abertos, exclamando surpreso, líder da seita Mo. Pei Qianqian também pareceu surpreso ao ver Lu Xiaojie, dizendo, Mo Sect líder. Ela alargou os olhos em admiração ao homem que acabará de aparecer acima, secretamente admirada. Dizem que o líder da seita Mo tinha uma aparência incrivelmente atraente, assemelhando-se a um ser celestial descido de uma pintura. Este boato se revelou verdadeiro. Ele olhou para as duas pessoas abaixo, sorriu levemente e perguntou, vocês dois vieram em busca da minha orientação? Mas em seu coração, ele tinha seus próprios planos, e o Yui gosta de fingir que não sabe, não é? Eu vou facilitar isso para ela. Ambos responderam em uníssono, respeitosamente, sim. Nos olhos de Lu Xiaojie, ele podia ver seus níveis atuais, Pei Qianqian nível 44, e Yui nível 45. Ele franziu ligeiramente a testa, murmurando para si mesmo, 45, 44, não há muita diferença. Subir alguns níveis não tornaria impossível derrotá-los, mas ambos são protagonistas deste mundo, então provavelmente não serão fáceis de derrotar. Pairando alto acima com uma aura brilhante, ele falou novamente sob o olhar das duas abaixo, vocês vieram em busca da minha orientação. Que tipo de desafio gostariam de enfrentar? Ao ouvir a pergunta, Yui imediatamente juntou as mãos e respondeu sinceramente, Yui ouviu que a intenção de espada do líder da seita Mo é extraordinariamente única e veio em busca de orientação sobre a intenção de espada, esperando comparar habilidades em um nível semelhante, utilizando esta oportunidade para aprender e esperando entendê-la de alguma forma. Pei Qianqian ficou surpresa ao ouvir isso, rapidamente se virou para ele em choque e pensou, se vamos suprimir o mesmo nível, isso não torna os métodos de combate que se baseiam na supressão do nível inúteis? Lu Xiaojie, percebendo seu silêncio, então perguntou, e você? Naquele momento, ela recuperou sua compostura, restaurando sua determinação original e respondeu corajosamente, eu me sinto da mesma forma, tenho muita confiança em mim mesma. Mesmo sendo a santa da montanha Xunkyu, ser suprimida por nível não significa necessariamente que eu irei perder. Ao ouvir ambas as respostas, ele sorriu em aprovação, recentemente, a seita Mo tem estado ocupada, não tenho muito tempo para lazer. Então, ele anunciou claramente diante de milhares de olhos observadores abaixo, que tal vocês duas irem juntas? Após ouvir as palavras de Lu Xiaojie, Pei Qianqian e Yui ficaram inicialmente surpresas, suas mentes preenchidas com inúmeras perguntas. Mas, ao perceberem as implicações, seus rostos empalideceram, os olhos arregalados de espanto enquanto olhavam para ele. Os jovens abaixo, ansiosos por uma reviravolta emocionante, clamavam alto, vocês ouviram isso? O líder da seita Mo quer enfrentar duas ao mesmo tempo, realmente digno de ser nosso líder da seita. A multidão assistindo ao espetáculo ainda não esfriou, seu entusiasmo é incrivelmente alto, cada palavra proferida está cheia de louvores e elogios, não importa se é o discípulo do soberano da espada ou a santa Xunkyu do Monte Moutian, como podem eles se comparar ao nosso líder da seita Mon, o campeão do mundo? Lu Xiaojie olhou para baixo, para os juniores, um sorriso satisfeito se espalhando por seu rosto, campeão do mundo é de fato uma exageração, mas minha aparência é verdadeiramente inigualável no mundo. Pei Qianqian ainda não conseguia acreditar em seus ouvidos, uma suspeita interna a consumindo, perguntando-se, como o líder da seita Mo pode ser tão confiante? Yui começou a suar, franzindo a testa involuntariamente, pensando em seu coração, de fato, essa é uma afirmação que apenas o líder da seita Mo pode fazer. Diferente dele,
que estava preocupado com a batalha que se aproximava, ela estava apenas preocupada com ouro e joias, estendendo a mão para calcular, mas se ambos os dois desafiarem o líder da seita Mo, se vencerem, essa aposta será aceita? Se a casa de apostas não aceitar, ela imaginou a cena do dono do cassino levantando uma placa para recusar e dispensar a aposta: vocês dois estão lutando 1 contra 2, a casa não aceita. Imediatamente, ela amoleceu e desabou: então se a casa de apostas não reconhecer, eu não iria à falência? Então qual seria o sentido de lutar? E assim ele já sabia, Pei Qianqian era relativamente simples, sua mente preenchida apenas com pensamentos de riqueza. E o Yui continuava preso em um ciclo de pensamentos, preocupando-se com uma coisa e depois pensando em outra. O irmão Lu é o objetivo que anseio, mas agora também há esta Pei Qianqian. O que é tudo isso? Ele imaginou os desfechos no futuro, a imagem de Lu Xiaojie rindo com prazer, enquanto os dois que buscavam conselhos se ajoelhavam abaixo. Se o irmão Xiaojie vencer, então isso é ótimo, mas se o irmão Xiaojie perder, então um cenário diferente se desenrola, onde ele está deitado lá, desmoralizado. Naquele momento, continuou a ponderar, o espírito do irmão Xiaojie se desfaria, e isso afetaria seu cultivo. E o Yui se sentia incrivelmente conflituoso, querendo vencer, mas não desejando que Lu Xiaojie perdesse. Ele estava ereto no topo, vendo que eles estavam demorando muito para tomar uma decisão, incapaz de esperar mais. Ele falou: não é necessário pensar demais, se os dois se unirem e conseguirem me derrotar, eu lhes darei tempo e oportunidades para consulta privada. Como a chuva em um dia de verão, suas palavras ajudaram ambos a escapar dos pensamentos emaranhados. Todos olharam para ele com olhos cheios de esperança, compartilhando o mesmo pensamento: enquanto vencerem, terão a chance de buscar sua orientação em particular. E o Yui olhou para Pei Qianqian, seu espírito incrivelmente determinado, pensando consigo mesma: encontrar o caminho a seguir, ela deve derrotar Lu Xiaojie, então teria a oportunidade de buscar sua orientação. Ela também se concentrou na pessoa ao seu lado, formulando seu plano em sua mente: ela deve vencer, desde que vença este jogo, a porta da oportunidade se abrirá. Então, ela convocou sua arma, cercada por relâmpagos ferozes, sua expressão extremamente séria. Ela falou: peço desculpas pelo incômodo. E o Yui não era menos competitiva, puxando lentamente sua espada com um poder vermelho brilhante, percorrendo-a, declarando desafiadoramente, esperando receber instruções de Lu Xiaojie. Lu Xiaojie permaneceu calmo, uma forte aura mágica escura emanando dele, sua voz ressoando pelo céu: então, vamos começar. Lá embaixo, tanto Lu Bingxiao quanto Mo Dongfang estavam assistindo a essa batalha especial juntos. A menina estava muito animada, pulando e torcendo. O líder da seita está enfrentando dois oponentes. Ao ouvir a criança dizer isso, ele imediatamente se agachou e sinalizou que não deveriam ser lenientes. Então falou: irmã mais nova, você sabe a identidade daquela mulher? Xiao Qiu, sem entender tais questões, apenas inclinou sua pequena cabeça para o lado e perguntou curiosamente: que identidade? Mo Dongfang então explicou seriamente: Santa Shun Qiu Moutian, assim como um espadachim e um mestre de espada. Tal explicação era muito complexa para uma criança. Xiao Qiu continuou sem entender e indagou: Santa Shun Qiu Moutian? O que significa discípulo do soberano da espada? Ele, que estava ao lado, só pôde sorrir. Lu Bin então olhou para baixo, querendo explicar devagar: irmã mais nova, antes do líder sectário fazer um nome entre nossa geração em Qingzhou, Yu Yui era o mais forte, e o status de Pei Qianqian em Beizhou também estava à altura de Yu Yui. Depois de ouvir isso, a menina ficou ainda mais animada, embora o quanto ela compreendesse fosse incerto. Sua voz cresceu em tom: se o líder sectário derrotar ambos, então ele se tornará o líder dos dois continentes. Lu Bing não pôde pronunciar uma única palavra, mas Mo Dongfang achou razoável e murmurou: parece que isso não está errado. Então, Xiao Qiu estava incrivelmente entusiasmada, com determinação no ar, rindo confiantemente e declarando: a partir de agora, eu também quero ser o líder dos dois continentes. As duas pessoas atrás só podiam permanecer imóveis e indefesas, pensando secretamente que parecia semelhante ao líder da seita Xiao.
Do lado de Jian Xinyan, ela estava olhando atentamente para a batalha, seus olhos suavizando ligeiramente quando ela olhou para Lu Xiaojie, suspirando interiormente, ele sempre parece tão entusiasmado. De repente, Lu Donli apareceu, gritando alegremente, Irmã Jian. Interiormente, ela já sabe sobre meu relacionamento com Xiaojie? Lu Donli virou-se sutilmente para ela, sorriu e perguntou, Irmã Jian, você acha que ele pode vencer? Apenas com aquele olhar determinado, ela pôde ver o quanto Lu Donli confiava em seu homem e afirmou com firmeza, ele definitivamente vencerá. Depois de dizer isso, ela olhou para Lu Donli, uma pergunta persistente em sua mente, claramente o reino dela é inferior ao meu, mas por que me sinto pressionado por ela agora? Os juniores da seita Mo continuaram a torcer ansiosamente, a batalha entre o líder da seita Mo e os dois prodígios celestiais começou. Todos prestem atenção, venham aqui, venham aqui. O líder da seita vence, isso significaria que nosso King Zhou é mais forte que Bei Zhou, certo? A tela da transmissão ao vivo agora explodia com imagens da batalha 1 contra 2, criando uma enorme atração. King Zhou era o mais forte, mas o Bei Zhou não se mostrava convencido. A santidade não representava toda King Zhou, mas não se pode dizer que ela não venceu completamente. King Zhou era o mais forte, despertando o conceito de humilhação para os eruditos, a vergonha do conhecimento, e quão verdadeiramente a moral se deve ser, não me importo, contanto que o líder do Sectmo vença, então nossa King Zhou se tornará a mais forte. Ao lado da tela, Lin Ali também estava agitada com discussões, porque o mestre do canal está silencioso agora. O apresentador da transmissão ao vivo está mudo. Vamos assistir ao drama, viemos ver a garota. Ali, cante uma canção para os irmãos. Ali podia obter recursos do líder do Sectmo. A razão pela qual ela abandonou seus espectadores era que estava admirando intensamente Lu Xiaojie acima. Suas bochechas estavam coradas, e seu olhar estava cheio de admiração. Lu Xiaojie era o homem mais bonito em seu coração. Se tivesse que se casar, ela se casaria com ele. Lá em cima, Lu Xiaojie empunhou uma espada preta afiada, olhou para os dois desafiadores e falou, se vocês querem lutar contra mim, então espero que deem tudo de si. Além disso, não se envergonhem de se unir, se lutarem sozinhos, perderão imediatamente. Pei Qianqi avançou, balançando sua lança com grande força. Yu Yui também disparou como um clarão, estocando sua espada, transbordando poder, diretamente à frente. Ambos gritaram em uníssono, HMPH, leve isso. Ele permaneceu extremamente relaxado, usando apenas um pouco de força para balançar sua espada para a frente, bloqueando facilmente ambos os ataques ferozes. Vá em frente, pensou com satisfação, lançando um ataque com a quarta camada de intenção de espada, o som desacelerando. Este golpe de espada tinha 3 camadas empilhadas uma sobre a outra, vamos ver se vocês conseguem evitar meu movimento. Ambos continuaram a soltar técnicas ferozes e avançaram. Pei Qianqian estava extremamente determinada, sentindo que este líder do culto Mo estava subestimando os outros. Por causa de seu talento, ela também queria derrotar Yu Yui. Enquanto isso, Yu Yui estava cheio de espírito de luta. Irmão mais velho Xiaojie, deixe-me ver quão forte você realmente é. 3 forças tremendas colidiram, criando uma explosão aterradora de poder mágico no céu. A multidão abaixo estava emocionada, excitada, e gritou, eles estão lutando. Os rostos de todos estavam preenchidos de admiração, olhos bem abertos, não querendo perder um único momento. Os sons de exclamações e comentários soaram continuamente, tão forte. Este nível de combate é verdadeiramente uma batalha entre deuses. Quem vencerá aqui? No meio daquele caos mágico, 2 figuras foram empurradas para trás, e alguém gritou, olhem, alguém está chegando. Aconteceu que era Pei Qianqian, que foi lançada para longe, seus olhos cheios de pânico enquanto ela lutava para manter o equilíbrio enquanto sua mente estava em turbulência. O que está acontecendo? Não pode ser. A segunda pessoa a ser empurrada foi Yu Yui, que teve que se ajoelhar, uma mão agarrando sua espada para não cair, incapaz de acreditar na realidade que se desenrolava. Como isso pode ser? Como isso pode ser?
Então, ela abriu os olhos bem grandes, assombrada pelo quarto grau de intenção de espada. Ele, por sua vez, estava ainda mais aflito. Meu terceiro grau parece insuficiente para enfrentá-lo. Ele cultivou até o quarto grau de intenção de espada. Lá em cima, Lu Xiaojie se ergueu altivo e digno como um deus, olhando para baixo sobre os mortais. A espada que segurava varreu o espaço, sua força mágica envolvendo toda a área. Neste momento, Pei Qianqian finalmente compreendeu o ditado sempre há montanhas mais altas que a montanha, percebendo que seu comportamento se tornará muito mais cauteloso. Ela estava ao mesmo tempo assombrada e cética, muito forte. Ele realmente é o líder da seita Mo, e competir com o mestre sagrado, ninguém se sente oprimido assim. Ele soltou involuntariamente um sorriso enigmático, seu olhar fixado na arma que ela estava segurando. Era uma lança azul, cheia de poderosa vitalidade. Ele silenciosamente lembrou-se de algo incrivelmente nostálgico: a lança dela está detectando eletricidade? TSK, pensando bem, meu título naquela época também era unidade da montanha Xunkyu. Mas eu sou o mercador dragão das águas, especializado em água, completamente diferente dela. Acariciando suavemente o queixo, ele recordou o momento em que empunhou a lança com habilidade, e então sentiu subitamente uma sensação de arrependimento em seu coração. Aquela foi a juventude que nunca poderei recuperar. Os juniores assistindo à luta estavam em êxtase, com a boca aberta enquanto exclamavam em alta voz: "Você ouviu isso? Isso é a intenção da espada do quarto nível." Outro respondeu: "Eu ouvi, e o que isso tem a ver conosco?" De repente, uma mulher com uma aparência peculiar, longos cabelos e uma barba que muitos homens invejariam, se aproximou. Ela mediu algo com as mãos e disse: "Abra seu painel de atributos para ver quanta experiência é necessária para subir para a intenção da espada do quarto nível." Eu acabei de calcular. Ela gritou um número chocante: 15 milhões. Oh meu Deus! Os dois espectadores que ouviram foram ao delírio, gritando: 15 milhões. Como isso é possível? A multidão ao redor deles se revezava em cálculos. Um homem usando óculos escuros falou: "Agora estou diligentemente ganhando 2.000 pontos de experiência todos os dias. Então eu preciso." Então ele gritou alto: "Eu preciso de 7.500 dias para juntar 15 milhões de pontos de experiência. Se converter, levaria 20 anos. Depois de 20 anos, eu também poderia alcançar a intenção da espada no quarto nível." Ao ouvi-lo falar, a multidão parecia totalmente impotente, olhando um para o outro e então falando em uníssono: "Você realmente calcula bem, isso é ótimo. Não se esqueça disso na próxima vez." Eles sentiam o terror emanando do líder do Mosect. Assim, começaram a admirar e elogiar ele sem parar. Então ele é de fato o lendário gênio. Lu Xiaojie permaneceu muito relaxado, balançando sua espada horizontalmente, parecendo mais estar brincando do que duelando. No entanto, ele ainda lembrou alto seu oponente: "Ali, tenha cuidado. Eu vou ser sério." Ambos ainda estavam surpresos quando ele anunciou isso e se prepararam para atacar. Eles apenas ficaram lá, boquiabertos e se perguntando: por que nos lembrar? Não estamos nos enfrentando? Sem uma retórica, apenas duas espadas radiantes iluminaram o céu. Elas gradualmente desceram como trovão celestial, visando aqueles ousados o suficiente para desafiar. Yu Yu então percebeu o perigo, olhando para Pei Qianqian e gritando alto: "Não fiquem muito perto, rapidamente separem-se, assim ele não poderá se concentrar em atacar." Ela imediatamente concordou em cooperar. Então, as duas se separaram, cada uma indo em direções diferentes, permitindo que a aterrorizante fonte de poder mágico se aglomerasse bem no meio. Neste momento, Lu Xiaojie parecia estar cercado, pressionado pela mais forte Santa Espadachim, mas na realidade, para ele, isto era simplesmente um jogo. Os cantos de sua boca se curvaram, sentindo-se satisfeito com o plano do oponente. Trabalhando juntos? Interessante. De repente, vapor e pequenas gotas de água surgiram ao seu redor. O resultado desta luta era decidido por ele, não por aquelas duas. Ele pensou silenciosamente, mas elas acabariam perdendo.
Yui estava longe, mas ainda assim foi afetada, franzindo a testa. Aquela era a magia da água do irmão Shao Jie, ele queria obstruir sua linha de visão. Pei Qian ficou assombrada ao ver essa técnica, seus olhos se arregalaram. Como ele pode controlar as nuvens? De repente, uma luz dourada irrompeu no céu, como uma explosão solar ofuscante. Isso representava um perigo para qualquer um que estivesse perto, e tudo o que se podia ouvir era a voz de Lu Xiaojie ressoando: quebrar para mim, todos se afastem. Tão rápido quanto um raio, um golpe de espada cortou o ar. Uma longa mecha do cabelo de Yui foi severada, e antes que ele pudesse compreender o que acabará de acontecer, pôde apenas olhar com assombro, tão rápido. Do lado de Pei Qian, era o mesmo, afinal, ela era uma mulher e mais observadora, ofegante, meu cabelo. Justo quando ambos estavam em total descrença, Lu Xiaojie havia retornado à sua posição original, olhando para eles como se fossem crianças em punição. Ele falou lentamente, pegando a espada. Seus olhos gradualmente brilharam de um amarelo brilhante, aumentando a aura imponente do homem. Seu poder mágico se transformou em um vermelho profundo, formando atrás dele um círculo mágico com símbolos estranhos, do qual uma pressão irradiava em todas as direções. A ameaça invisível de intimidação penetrava nas mentes daqueles abaixo. Pei Qian sentiu-se sobrecarregada, tornando-se rígida com medo e pânico estampados em seu rosto. Yui estava da mesma forma, suando profusamente, sua garganta apertando-se a ponto de não conseguir pronunciar uma palavra. O coração da espada era um ataque mental direto, e ambos ainda não haviam quebrado o nível 5, tornando-os incapazes de resistir. Momentaneamente perdendo a consciência, Lu Xiaojie sorriu com satisfação ao ver sua técnica surtir efeito, aparentemente declarando a vitória. Então, ele empunhou 2 golpes de espada intersecados. O poder dos 2 cortes irrompeu para baixo. As 2 espadas repletas de magia sombria desferiram golpes como ferozes tigres atacando sua presa. As 2 pessoas abaixo permaneceram congeladas, percebendo que se não se esquivassem, o resultado seria mais desastroso do que benéfico. Jian Xinyan observou isso e falou: parece que o vencedor e o perdedor já foram decididos. Mas Lu Dong lhe discordou e prontamente retrucou: ainda não é o momento final, a vitória e a derrota ainda não foram determinadas. Aqueles 2 são os primeiros novatos de Qingzhou e Beizhou. Ao ouvir isso, ela baixou ligeiramente a cabeça, seu olhar disparando com um toque de cautela, era de fato verdade. Sua mente estava inundada de pensamentos: o que está acontecendo comigo? Por que sempre sinto como se estivesse sendo suprimida por ela? A multidão assistia à batalha, emocionada pela dominância avassaladora de Lu Xiaojie, aplaudindo alegremente. Parecia não haver resistência dos 2 abaixo, é essa a sensação de pressão do líder da seita Mo? Ele refletiu silenciosamente. A vitória e a derrota já foram determinadas. Nesse momento, no céu, onde as 2 espadas atingiram, 2 explosões massivas irromperam, sacudindo todo o espaço. Justamente quando parecia que a batalha tinha terminado, ele sorriu repentinamente, elogiando em seu coração: interessante, verdadeiramente digno do soberano da espada e do discípulo do Mestre Santo. E de fato, um ponto de virada surpreendente ocorreu. Yui despertou de sua névoa, recuperou sua consciência e imediatamente balançou sua espada horizontalmente para bloquear o golpe mortal. Ele estava lutando pesadamente, o coração da espada do mestre Xiaojie era realmente formidável, a ponto de ele se sentir tonto. No entanto, morder o lábio para escapar do estado de confusão não foi muito difícil. Pei Qian, deste lado, também voltou a si, segurando firmemente sua lança, protegendo-a na frente de si, seu rosto ainda exibindo uma pitada de confusão. Ela pensou: isto é realmente perigoso, quase perdi tudo. Por causa de seu histórico, ela também estava determinada a lutar até o fim, mesmo que isso significasse batalhar até o último momento. Ambos, nesse momento, entenderam sua situação e estavam resolutos em colocar toda a sua força nessa batalha. Seus olhos estavam cheios de determinação e a magia irradiava intensamente. Ambos simultaneamente pensaram na mesma ideia: se não usarmos este trunfo, definitivamente iremos perder na próxima rodada.
Yu Yui contemplou e agiu imediatamente, executando seu movimento-chave. Ao seu redor, havia um círculo mágico, chamas ferozes irromperam, como um redemoinho, concentrando poder na espada em sua mão e convocando inúmeras espadas vermelhas brilhantes pairando ao redor. Desse lado, Pei Qianqian estava igualmente impressionante. Enquanto ela cravava sua lança no chão, uma onda de poder aterrador irrompeu. Atrás dela, a magnífica cabeça de um dragão dourado apareceu, cheia de majestade. Onde a lança atingiu o solo, incontáveis raios ferozes irromperam, exalando uma força tremenda. Lu Xiaojie, com os olhos brilhando ao ver essa exibição, sentiu-se ainda mais eufórico, sorrindo e dizendo, parece que o próximo golpe determinará o vencedor. Assim que ele terminou de falar, Yu Yui à esquerda lançou sua magia, uma onda de pressão furiosa avançou, como um fogo espalhando-se pelo céu. Enquanto isso, pela direita, Pei Qianqian avançou com sua lança, um poderoso dragão divino dourado a seguindo. Raios contínuos lampejavam, criando constantemente uma ameaça significativa. No entanto, o oponente que enfrentavam era Lu Xiaojie, o líder da seita Mo. Ele apenas balançou sua espada, e uma imensa fonte de poder mágico imediatamente irrompeu, criando uma força massiva pronta para confrontar qualquer um. Uma vez mais, o confronto entre os três indivíduos mais fortes criou uma explosão ensurdecedora, como se os céus e a terra fossem rasgados. O mundo inteiro tremia, fazendo com que todos que observavam se enchessem de temor. A multidão abaixo ficou cada vez mais apavorada, olhos arregalados, bocas abertas, perguntando em um frenesi, o que acabou de acontecer? Eu não vi claramente, parece que estou vendo estrelas. À medida que a fumaça da horrível explosão se espalhava, os dois permaneciam parados ali, mas as expressões nos rostos de Pei Qianqian e Yu Yui tornaram-se rígidas. Aconteceu que eles haviam sido imobilizados pelos dois dedos de Lu Xiaojie bem em seus pescoços, fazendo com que seus rostos ficassem roxos enquanto soltavam sons abafados. Ele sorriu, anunciou que havia terminado e então passou casualmente, deixando os dois se esforçando para recuperar a compostura. Diante do poder aterrorizante de um líder de seita, ambos compartilharam o mesmo pensamento: se ele tivesse liberado uma aura de espada naquele momento, eles definitivamente teriam tido suas gargantas cortadas e teriam morrido. Pei Qianqian estava aterrorizada, seu corpo inteiro tremendo, seus nervos parecendo ativados. Ela percebeu que ele era tão forte, minha riqueza, minha riqueza. Ela ficou tão chocada que sentiu uma imensa dor, lamentando silenciosamente sua perda. Havia tantas coisas que ela queria comprar, tanto dinheiro, tantas pedras espirituais, e com apenas um de seus dedos, ela se sentiu completamente arruinada. Yu Yui ao seu lado ainda estava esfregando o pescoço, seu rosto pálido, e seus olhos claramente demonstrando horror. Sua mente estava em caos, incapaz de compreender. O irmão mais velho Xiaojie também praticava sons acelerados, eu também. Por que somos tão diferentes? Ele é até mais tirânico do que minha espada. Este é o golpe de ataque efetivo normal de Lu Xiaojie, que é o golpe crítico da faca. Não é overpowering? Ele olhou para a palma da mão e de repente percebeu algo. Poderia ser que eu e o irmão mais velho Xiaojie não compreendêssemos essa habilidade de espada no mesmo nível? Lin Ali testemunhou toda a batalha e de repente corou, repleta de admiração, emoções estranhas subindo em seu coração. Ah, aquele dedo, aquele dedo. Então ela pensou novamente e suspirou internamente, apenas um dedo. Como poderia atingir seus pescoços, mas também tocar meus sentimentos mais profundos? Jian Xinyan viu o resultado e riu para si mesma, contente que Xiaojie tivesse vencido. Lu Donli ao seu lado também estava igualmente feliz, dizendo alegremente, vencemos. De repente, ela se virou para a pessoa ao seu lado, sorrindo brilhantemente e perguntando, irmã mais velha Jian, parece que você está muito feliz que o irmão venceu? Isso fez o rosto de Jian Xinyan corar de vergonha. Ela apenas inclinou a cabeça, lançando um olhar tímido, e disse, Então disse para si mesma, embora eu seja a diaconisa da montanha Xunkyu, e Pei Qianqian seja a santa da montanha Xunkyu, ele venceu. Estou extremamente feliz. Lu Xiaojie aterrissou calmamente no chão e disse suavemente, é isso. Ele pensou consigo mesmo,
preciso deixá-los rapidamente ir coletar recursos nos grandes cassinos, desta vez, vou deixá-los acumular uma quantidade maior de recursos. De repente, Yu Yui falou, líder do Mosect, por favor, aguarde um momento. Ao ouvir isso, ele se virou, curioso sobre o que essa pessoa diria. Seu olhar era extremamente resoluto, questionando com suspeita, líder do Mosect, sua espada também é resultado do seu próprio despertar? Ao ouvir a pergunta de Yu Yui, Lu Xiaojie franziu ligeiramente a testa, estreitando os olhos, pensando consigo mesmo, esse garoto quer inclinar a cabeça novamente. Após um momento de silêncio, ele respondeu, você realmente não me vê como seu irmão, vê? A resposta deixou Yu Yui surpreso, pensando, de fato, o irmão mais velho Xiaojie também foi reconhecido pelo primeiro mestre da espada. Os Júnior que estavam ao redor não entenderam o que estava acontecendo, olhavam de um lado para o outro, perguntando uns aos outros, o que isso significa? Eu não entendo. Alguém respondeu, monumento da espada, parece que ouvi algo sobre isso na seita da espada. Mas o que isso tem a ver com a luta deles? De repente, por trás, um jovem de cabelo laranja se aproximou e explicou, o que o Santão da Espada Ngit quer dizer é perguntar ao líder da seita Mo se você foi reconhecido pelo primeiro mestre Santão da Espada. Porque sons desacelerados é uma habilidade de espada usada pelo primeiro mestre Santão da Espada ao atingir a placa de pedra, e Yu Yui também reconheceu os sons desacelerados. Os espectadores, ao ouvir essa explicação detalhada, ficaram em choque, suas vozes se tornando urgentes. Isso também pode significar que atualmente há 2 pessoas na arena que receberam a herança do primeiro espadachim. O jovem de cabelo laranja murmurou, então é isso. Um júnior de óculos interveio na conversa, não é o ditado uma montanha não pode conter 2 tigres uma reflexão da situação atual? Alguém atrás respondeu, a menos que seja um masculino e um feminino. Yu Yui permaneceu ali, seu olhar incrivelmente determinado, suas mãos segurando firmemente a espada longa, falando respeitosamente, Yu Yui deseja perguntar ao líder da seita Mo sobre os sons desacelerados. Com apenas uma frase de Yu Yui, o público explodiu de excitação, particularmente animados com essa batalha intrigante. Eles gritaram, lute, lute. Conflito pela herança do primeiro Santão da Espada. Com as mesmas habilidades de espada, a mesma herança do primeiro mestre Santão da Espada, quem sairá vitorioso? Lu Xiaojie estava muito satisfeito com sua atitude, só para ver o canto de sua boca levemente levantado em algum momento, com sua mente calculando. Garoto, eu estive te esperando há muito tempo, hoje não importa se você se tornar o protagonista do mundo, eu preciso te disciplinar. Então, ele aceitou o desafio e falou calmamente, faça seu movimento. Ele não viu a arma em sua mão e perguntou novamente, você não vai sacar sua espada? Adivinhando que receberia uma pergunta assim, ele naturalmente respondeu, não há necessidade. Eu não tenho uma espada em mãos, assim você pode compreender melhor. Yu Yui franziu a testa, pensando consigo mesmo enquanto apertava o punho da espada, sua boca soltando uma única palavra ou antes de cair em silêncio. A tela da transmissão ao vivo ainda estava animada como no início. Vendo os dois se enfrentando novamente, muitas pessoas deixaram comentários empolgantes, é a segunda rodada? A segunda rodada está prestes a começar. Maravilhoso! Um ingresso para o show, dobro de benefícios. Neste momento, Lin Ali estava perdida na chamada do amor. Ela olhou com timidez para cima e disse preocupada, meu homem estará em perigo sem sacar sua espada? As mulheres ao seu redor, ao ouvir isso, escandalosamente gritaram, desavergonhada. Ele é meu homem, todas fiquem quietas, ele pertence a mim. Ela estava determinada a assumir a soberania, ficando enfurecida, seu rosto contorcido em uma expressão assustadora enquanto gritava, todos calem-se, meu povo está atacando, quem ainda contestar isso, eu farei problemas com ela. Voltando-se para Yu Yui, ele estava extremamente sério, ambas as mãos segurando a espada, levantando-a na sua frente, anunciando, líder do Mosect, aceite isto. Em um instante, ele recitou o nome da técnica dos sons atrasados, e então imediatamente praticou artes marciais, gradualmente se dividindo em múltiplas réplicas de si mesmo, cercando todos os lados.
O espaço ficou preenchido com tons de roxo devido à sua magia, enquanto Lu Xiaojie permanecia muito relaxada, no centro, observando o que o oponente faria a seguir. No momento em que Yu Yui desenhou sua espada, um feixe de luz brilhou dela, e ele imediatamente capturou essa luz em seus olhos, conseguindo assim ver claramente a posição de seu oponente. Como se fosse um corte, ele se deslocou à frente de Yu Yui, tocando suavemente na empunhadura, empurrando a espada de volta para a bainha, deixando os outros astonados. Depois disso, ambos os pares de olhos se encontraram. Ele ainda estava duvidoso devido à rápida virada dos eventos, enquanto Yu Yui sorriu e declarou: "Você perdeu." Com isso, ele passou, deixando para trás uma pessoa ainda perplexa e atordoada. Ele estava apenas acordando, com os olhos arregalados, olhando atentamente para sua própria espada. No fundo, ele de repente percebeu: "Eu perdi, assim, tão rápido, eu perdi." Esse foi mais um choque para os juniores. Parecia que eles estavam ainda mais atônitos do que a própria pessoa envolvida. Todos foram rápidos em questionar: "É isso? Já perdeu? Tão rápido, eu nem entrei na mentalidade certa? Oh meu Deus, eu apenas espirrei e o que aconteceu?" Lu Xiaojie se afastou, com os olhos cerrados, secretamente curioso sobre a reação do que acabará de perder, em relação a Xiao Yu Yui. Essa derrota pode esmagar o garoto? Como se para cumprir seus pensamentos, ele se virou para enfrentá-lo, com as mãos cruzadas, segurando firmemente a espada, então sorriu de maneira bastante satisfeita, aparentemente não se sentindo triste pelo incidente anterior, e exclamou claramente: "Obrigado, líder do Mosect, por sua orientação." Os cantos de sua boca se curvaram em grande satisfação, de fato um protagonista do mundo Yu Yui. Então ele falou alto: "Sigam-me, ambos." Yu Yui ouviu isso, seu rosto claramente mostrando curiosidade, enquanto Pei Qian permanecia paralisada em choque pela perda de seus ativos em ouro e prata. Ele respondeu respeitosamente: "Sim", enquanto ela permaneceu silenciosa e imóvel, e os três estavam em um artefato voador subindo pelo vasto céu azul. Abaixo, pode-se ver as altas montanhas. De repente, à distância, uma figura estava correndo atrás de Yu Yui, gritando alto: "Líder da seita Mo. Eu sou o júnior direto da seita da espada, Shen Xiao." Acontece que ele ainda estava perseguindo Yu Yui, mas só após 2 lutas ele conseguiu chegar. Voltando ao grupo de juniores, depois de assistir às espetaculares duelos, eles cercaram Lin Huagan para ouvi-lo se gabar. Hoje, certamente todos testemunharam a herança do primeiro santo espadachim, toda gravada em suas mentes. Alguém respondeu a ele: "Isso mesmo, todos viram." Lin Huagan apontou diretamente à frente e disse claramente: "Então todos me digam, o que devemos fazer?" Um discípulo que faz recados, depois um discípulo externo, e então de discípulo externo para discípulo interno. Há alguma chance de aprender a herança das habilidades com a espada do primeiro mestre santo espadachim? Ao ouvir isso, os olhos deles brilharam de empolgação, elogiando continuamente Lin Huagan: "Esse talento é realmente um gênio." Enquanto isso, Mobushio analisava contemplativamente com Lin Huagan, o soberano da espada da primeira geração. "Eu li os materiais introdutórios de Tianshuan, estou bastante familiarizado com ele. A lenda diz que ele era um cultivador de 9º nível, o pico do mundo Tianshuan." Nesse ponto, ele imaginou a cena do estimado parado em uma montanha, olhando o pôr do sol. Mobushio continuou: "Depois dele, Tianshuan não tinha mais o 9º posto. Você é o verdadeiro filho do céu." Ao ouvir isso, os outros discípulos de Mobushio ficaram extremamente entusiasmados. "O 9º posto, o último, e conseguiu aprender a herança dele, não é um salto para o céu?" Outro acrescentou: "Droga! Quem poderia imaginar que nossa pequena seita Mo de rank 8 poderia ser tão profunda quanto o oceano?" Mobushio sorriu maliciosamente, um plano sinistro se formando em sua mente: "Se eu puder aprender e acumular gradualmente, esperando até que minha classificação suba, terei uma vantagem significativa sobre esses discípulos novatos." Então ele imaginou a cena de si mesmo de pé, pisando nos discípulos que estavam esparramados embaixo dele, empilhando-se uns sobre os outros. "Então, no futuro, Tianshuan será meu mundo." Mas Mobushio não tinha ideia de que todos aqui tinham pensamentos semelhantes.
Lin Huagan também estava sorrindo maliciosamente, com as mãos nos quadris, olhando para aquele futuro imaginado. Atualmente sou o único homem que tem o favor do líder da seita Mo, e naturalmente, sou eu quem aprenderá a herança. Desse lado, Lin Ali estava secretamente encantada, sentindo como se seu coração estivesse cheio de orgulho. A maneira como o líder Mo olhava era claramente diferente de como ele via outras mulheres. Ela tinha certeza de que era mais especial, e a afeição que se acumulava ao longo do tempo estava se tornando cada vez mais profunda. Aquela herança certamente lhe pertencia. Na residência de Lu Xiaojie, uma voz de repente gritou alto, em surpresa: Tia Jian, por que você está aqui? Pei Qianqian ficou surpresa, olhando com espanto para Tia Jian e Lu Dongli que se aproximavam. O que está acontecendo aqui? Pei Qianqian estava extremamente confusa, sua mão puxando suas orelhas enquanto pensava sobre o olhar frio da tia Jian. Oh não, por que esse olhar parece tão familiar? Isso está insinuando que serei tratada em segredo? Pei Qianqian continuou puxando suas orelhas, exclamando em resignação: dessa vez perder todo o meu dinheiro é aceitável, mas ser chamada para uma lição pela tia é realmente além das palavras. Ela ficou ali, encolhida ao lado de Yu Yui, completamente silenciosa, a ponto de um forasteiro poder confundi-la com uma estátua de pedra em vez de um ser humano. Pei Qianqian pensou consigo mesma: esquece, deixa pra lá, serei apenas um corpo vagante. Este mundo não vale a pena. Yu Yui reverentemente levantou a mão e curvou a cabeça em saudação ao líder Mo. Irmão Xiaojie, faz tempo que não nos vemos, como você está? Xiaojie virou-se friamente, olhou para Yu Yui e disse: chame-me de líder do Sectmo. As palavras surpreenderam Yu Yui e o fizeram sentir-se envergonhado, sem saber onde se esconder. No entanto, ele suprimiu seu constrangimento, estendeu a mão com um sorriso e disse: do que você está falando, Xiaojie? Crescemos juntos desde a infância, como podemos ser estranhos assim? Ao ouvir isso, Lu Xiaojie acenou com o dedo, sinalizando para Yu Yui se aproximar. Yu Yui ficou confuso no começo, mas rapidamente deu um passo à frente com uma expressão animada, perguntando: Xiaojie, o que há com você? Pei Qianqian estava ao lado deles, com a boca aberta, assistindo à conversa amistosa entre os dois. Ela pensou consigo mesma: Xiaojie? Ele foi chamado de líder do Sectmo. O que está acontecendo com a relação deles? De repente, Lu Xiaojie deu um forte tapa na cabeça de Yu Yui. Ele disse severamente, na frente dos outros: me chame de líder do Sectmo, mas por trás de mim, você pode me chamar de irmão, ok? Pei Qianqian assistiu ao tapa em choque, com a boca escancarada. A cabeça de Yu Yui inclinou-se com o golpe. Como ele pode agir assim com o discípulo do soberano da espada? Yu Yui não se queixou da dor, em vez disso, coçou a cabeça e riu, he. Pei Qianqian passou de uma surpresa a outra, mal conseguindo acreditar em seus olhos. Ele recebeu um tapa e ainda está rindo. Ele ainda está rindo. Yu Yui continuou a rir suavemente, coçando levemente a parte de trás do pescoço, enquanto Lu Xiaojie parecia extremamente desanimado, com os olhos semicerrados, demonstrando nenhuma simpatia por ele, apesar de ter sido derrotado e ainda assim conseguir sorrir. Pei Qianqian observou os dois com curiosidade, perguntando-se: o que há neste homem que faz até mesmo o discípulo soberano da espada tê-lo em tão alta consideração? A sensação era até mesmo reminiscentes de ele ser o ancião de Yu Yui. Depois disso, Lu Xiaojie ordenou friamente que Yu Yui se retirasse, e ele não teve escolha a não ser cumprir, partindo. Após terminar suas palavras com Yu Yui, o líder da seita Mo de repente voltou seu olhar para Pei Qianqian, fazendo com que ela pulasse de surpresa. Ela pensou: isso não é bom, ele está olhando para cá agora. Ele então inclinou a cabeça e sorriu gentilmente para Pei Qianqian. Naquele momento, ela estava encharcada de suor frio. Nervosa e ansiosa, ela pensou: por que ele continua olhando para mim? Ele está esperando que eu fale? A pressão é tão intensa, mesmo que seu nível de cultivo seja inferior ao meu. Então, ela reuniu coragem e tímida abriu a boca primeiro: líder da seita Mo, há algo que você gostaria de dizer a mim?
Lu Xiaojie apontou casualmente para Pei Qianqian, ainda sorrindo gentilmente, dizendo, eu só queria te informar que você não precisa ser excessivamente educada ou me chamar de líder da seita Mo de acordo com a etiqueta. Para ser honesto, você deve me chamar de Tia Lu. Ouvindo o que ele disse, Pei Qianqian ficou atonita, seu rosto congelou e ela inclinou a cabeça para um lado, usando os dedos para apontar e murmurando para si mesma, tudo bem, está arruinado. Perder em uma luta 2 contra 1 já é embaraçoso o suficiente, então isso é aceitável. Depois disso, ela gritou em seu coração, cheia de ressentimento, mas não se atreveu a dizer em voz alta, por que eu de repente me tornei a tia marcial dele sem motivo? Pei Qianqian olhou nervosamente para Jian Xinyan, suplicando com os olhos como se quisesse que a diaconisa da montanha Xunqiu ajudasse, você não acha isso muito estranho? Por que você não está ficando brava? Mas Jian Xinyan não apenas não ficou brava, como também acenou com a cabeça calmamente, sem dizer nada. Ela fechou os olhos como se não visse o apelo de Pei Qianqian por ajuda. Pei Qianqian se sentiu azeda no coração, sofrendo enquanto pensava, acenando, a tia marcial Jian realmente acenou com a cabeça. Tia marcial Jian, por que você está acenando? Ela se sentiu subitamente pequena aos pés de Lu Xiaojie, olhando para a figura imponente do líder da seita Mo, irradiando brilho. Seu sorriso estava cheio de deleite, enquanto Pei Qianqian ainda estava confusa. Quem exatamente é esse Lu Xiaojie? Numa noite escura e tardia, a lua subiu alta, redonda e brilhante, lançando uma luz radiante. Alguém estava compartilhando seus pensamentos, era Pei Qianqian, a santa de montanha Xunqiu. Quando as pessoas se encontram, sentem-se atraídas, como flores que florescem ao se cruzarem, mas recentemente sinto como se eu tivesse mudado. Pei Qianqian estava escondida atrás de uma porta, seus movimentos se assemelhando aos de alguém que seguia outro, parecendo muito misteriosa e secreta. Ao mesmo tempo, ela descobriu um homem extremamente complicado e difícil de entender. Pei Qianqian continuou a confidenciar a seus pensamentos. À sua frente estava Lu Xiaojie, caminhando à frente. Atrás dele, Pei Qianqian se escondeu atrás de uma pedra para observar e acompanhá-lo. De fato, era ele, o líder da seita Mo, Lu Xiaojie. Esta pessoa afirma ser minha tia marcial, no entanto, estranhamente, a tia marcial Jian não tem objeções. Sua expressão era contemplativa, ocasionalmente espiando pela folhagem, determinada a entender essa pessoa extremamente estranha, que lhe fazia sentir um gostinho de segredo. Acontece que Lu Xiaojie estava a caminho de encontrar Jian Xinyan, os dois tinham um compromisso para discutir algo. À beira do lago, Pei Qianqian estava se escondendo atrás dos arbustos observando-os, incapaz de conter sua surpresa. A tia marcial Jian e Lu Xiaojie certamente tinham algo suspeito acontecendo. Pei Qianqian fechou as mãos em forma de telescópio e as levou até os olhos para observar, pensando secretamente, se não for assim, então por que aquela tia está aqui na seita Mo? Se não, por que ela, como uma diaconisa da montanha Xunqiu, não refutou isso? Do outro lado, Xinyan e Xiaojie estavam conversando e rindo, as bochechas de Xinyan estavam ruborizadas de timidez, enquanto aqui, Pei Qianqian estava furiosa, com o rosto escuro de intenção homicida, apenas uma subordinada do líder da seita da espada. Quem ela pensa que é para ousar ser minha tia marcial? De repente, Xiaojie abraçou Xinyan, fazendo-a corar e se inclinar timidamente contra ele. Do outro lado, Pei Qianqian observou em choque, seu rosto tornando-se 10 tons de vermelho. Ela deixou a boca aberta, totalmente chocada, xingando silenciosamente em seu coração, droga, isso não é ambíguo, isso é um caso ilícito. Após isso, ela rapidamente voltou para seu próprio quarto, descansando o queixo nas mãos, torcendo o cérebro para pensar, Jian tia marcial, conhecida por sua frieza e nobreza na seita, na verdade tem um relacionamento ilícito com o líder da seita Mo, Lu Xiaojie. Se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, nunca teria acreditado.